Ok, boa noite a todos. Hoje é 16/12. Nós vamos ter o seminário da Natália Nagai, o orientador é o professor André Cardoso, título Cidades Sustentáveis, Desmatamento e Queimadas, uma análise de indicadores do bioma cerrado. Então, Natália, você tem a palavra, em torno aí de 20 minutos, depois iniciamos aí a discussão. Maravilha. Boa noite, pessoal. Obrigado por comparecerem aqui na minha apresentação. Então, como o professor Luiz já falou, eu, orientada, né, pelo professor André, eu vou falar um pouco sobre cidades sustentáveis, desmatamento, queimadas e os indicadores ali, considerando as cidades do bioma cerrado, certo? Então, primeiro, para a gente contextualizar sobre o que vai ser o trabalho, antes de adentrar mais profundamente, quero trazer aqui algumas notícias que a gente colocando ali ou queimada ou desmatamento no Google são as principais notícias que aparecem na pesquisa, certo? Então, só no ano aqui de 2022, o Cerrado, né, a cidade o bioma onde nossa cidade está inserida, foi considerado o bioma mais atingido por focos de incêndio, certo? Nesse ano. E também houve também um crescimento de 28% em relação ao ano passado no desmatamento do bioma cerrado, certo? Tem também outra notícia ali que o Cerrado tem recorde de queimada, né? Com um número significativo desde o ano de 1998 e crescimento ali só no último trimestre de 15%, né? Eu achei interessante porque hoje a gente fala muito da Amazônia, né? Então a gente crê que o maior desmatamento, o maior foco de incêndio vai estar na Amazônia porque é o que mais é falado, né? Mas o Cerrado ele não fica para trás, né? Só nesse ano já foram cerca de 20 mil focos de incêndio e a somatória ali do desmatamento ali do Cerrado ele já vai a cerca de 291 mil hectares, né? Então são números expressivos e significativos, certo? Considerando todo esse contexto de desmatamento, queimadas, aquecimento global e tudo mais, eu quis trazer um pouco sobre a Agenda 2030. Já é um assunto que a gente vem falando muito aqui no programa, né, que é de extrema importância. O que é a agenda, em primeiro lugar? Né? A agenda foi um pacto global, né, foi um acordo entre os países que foi realizado em setembro de 2015, lá em Nova York, certo? Que teve como objetivo traçar algumas métricas, algumas ações para serem alcançadas até 2015. Tá, mas que tipo de ações? Ações que vão contribuir para o desenvolvimento sustentável, né? Seja ali nas nas vertentes sociais, econômicas, ou então na vertente ambiental, né? Foram participantes dessa agenda, né? Dessa, como que eu posso falar, Assembleia, né, Geral das Nações Unidas, 193 países, né, foram os que assinaram também o acordo. Dentro dessa agenda, né, para que os países consigam atingir, né, todos os objetivos dessa agenda, né, foram criados aí os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, certo? Inclusive, achei muito interessante que, como vocês sabem, eu trabalho num banco, né, no Santander, e eu estava fazendo um treinamento essa semana, um treinamento virtual que a gente tem, que é obrigatório para todos, e nele falava sobre a sustentabilidade e falava sobre os objetivos, né? Para você ver, então, como que tá, como é importante, né? E está sendo incluído em todo o sistema ali, tanto financeiro, político e tudo mais, né? Enfim, voltando, foram criados os 17 objetivos, né, de desenvolvimento sustentável, dividido em 169 metas, para que os países, os estados e as cidades, né, conseguissem alcançar. Para esse trabalho,
creio que os objetivos ali de número 11, que são as cidades e comunidades sustentáveis, o 15, que é a vida terrestre, o 16, paz, justiça e instituições eficazes, e o 17, parcerias e meios de implementação, são os que serão mais abordados, né? Porque, como eu vou falar ali nas contribuições, eu tenho essa vontade de que o trabalho seja uma munição importante, uma fonte de conhecimento importante ali para os órgãos municipais ou mesmo para pesquisadores, né? Beleza. Ao encontro ali da questão dos objetivos, da agenda, vem o Instituto de Cidades Sustentáveis. Esse instituto, né, aqui do Brasil, ele criou o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades. O que é esse índice? Ele é um índice que vai ajudar a população, né, os gestores públicos, a terem uma visão geral de como estão as cidades perante o alcance dos objetivos da Agenda 2030, certo? E também uma forma de um acompanhamento, de como que está cada cidade, de um ranking de cidades, para ver como que cada cidade está perante esses objetivos, né? Eu vou falar um pouco agora dele, da metodologia para a gente entender como que essa ferramenta ela é muito interessante, muito importante para ajudar as cidades, né, os estados, os governos, né, a atingirem os seus objetivos, né? Então, como que funciona a metodologia desse índice? Depois, esse índice, o Instituto, né, ele tem um site muito interessante, eu vou compartilhar com vocês depois, eu acho que eu já compartilhei com um ou outro colega, mas que é muito interessante você ver, né? E lá dentro dele, do site, tem a metodologia do índice. Como que funciona esse índice? Ele vai pegar lá os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, certo? Dentro desses 17 objetivos, ele vai pegar indicadores que vêm de órgãos confiáveis, né, órgãos oficiais, para fazer uma análise ali do desempenho daquela ODS. Então, por exemplo, o primeiro objetivo, né, de desenvolvimento sustentável, a erradicação da pobreza. Então, para verificar o estado, né, do desempenho dessa ODS, ele pegou ali o percentual de pessoas inscritas no cadastro único que recebem Bolsa Família, pessoas com renda de até 1/4 do salário mínimo. Para a ODS 3, saúde e bem-estar, ele vai pegar ali taxa de mortalidade por AIDS, cobertura de vacinas, mortalidade materna, pré-natal insuficiente. Então, ele vai pegar todas essas informações que nós temos disponíveis, né, pelos órgãos oficiais e verificar como está o desempenho por cada ODS, né, de acordo com a metodologia, né, o método estatístico que eles criaram, né. Aqui eu trouxe para vocês, esse aqui é um print, né, dos indicadores e do desempenho da cidade de Rondonópolis, né, da nossa cidade. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, esse indicador que está bem avançado, que é o de água limpa e saneamento. Então, o desempenho de água limpa e saneamento aqui na cidade de Rondonópolis, olha, está acima de 80 pontos. Aqui é uma variável de 0 a 100 pontos, tá? Então, nessa questão do saneamento, a cidade de Rondonópolis ela tem um desempenho quase que ótimo para essa ODS, né? Agora, olha aqui, essa laranja meio vermelha aqui, igualdade de gênero. Então, a gente vê que a cidade ela não tem um desempenho tão satisfatório, vai estar ali entre 20 ou 10 pontos aqui, certo? Depois que você tem todo o desempenho de todos os 17 objetivos, você vai ter uma pontuação média, que no caso, que vai de 0 a 100 também, né? Que no caso de Rondonópolis é 53,18, e no próprio site tem um ranking das cidades, né? Em que lugar que a sua cidade está como desempenho lá perante a Agenda 2030. Rondonópolis, ele está em 90º, 92º lugar, né? De 5.000 e pouquinho, lá que eu não vou lembrar agora o número exato de cidades, né? Que são todas as cidades do Brasil, tem nesse site, tá? Considerando toda essa sistemática ali dos índices de desenvolvimento
sustentável das cidades, os índices de queimada, de desmatamento, surgiu o problema de pesquisa, que ele vai ser lido aqui a seguir conforme tem ali no slide, né? Considerando os indicadores utilizados para a criação do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, qual é a correlação entre as variáveis formadoras do índice e as taxas de desmatamento e o índice de focos de queimada dos municípios do bioma cerrado? Por que eu escolhi o bioma cerrado? Primeiro, como ele tem sido foco ali, né, ele tem crescido, tem mostrado expressivo na questão do aumento do desmatamento, das queimadas, e também por ser uma região onde nós estamos, né, onde está a nossa cidade, a nossa universidade, certo? E para responder esse problema, foi escolhido como objetivo geral correlacionar os indicadores utilizados para a criação desse índice, né? Aquele índice que eu expliquei para vocês, o de desenvolvimento sustentável das cidades, com as taxas de desmatamento e o índice de focos de queimadas, né? Isso sendo realizado ali nas cidades do bioma cerrado. E para alcançar o objetivo, né, foram elencados os objetivos específicos, refazer o ranking, né? No site, ele tem o ranking de todo o país, né? Não tem separado por região. Então, eu quero refazer o ranking somente com as cidades do bioma cerrado. O segundo objetivo seria correlacionar os indicadores utilizados para a criação do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades com as taxas de desmatamento. E o terceiro, correlacionar esses indicadores com os focos de queimadas, certo? Tá, como que nós vamos fazer, como que vai ser feito, né? Todo esse procedimento, como que a gente vai responder esse problema, como que a gente vai entender toda essa questão, né? Primeiro eu quero trazer o público-alvo, novamente, eu vou falar aqui que é as cidades do bioma cerrado, são 1.434 cidades, que abrangem os estados de Mato Grosso, algumas cidades da Bahia, Mato Grosso do Sul, então todas as cidades que fazem parte do bioma cerrado. Beleza, minhas fontes de dados, da onde virão os dados, né, que eu vou utilizar no estudo? Aí temos aqui um desenho para melhor visualização, né? As cidades do bioma cerrado, de onde eu vou tirar qual cidade pertence ou não pertence ao bioma cerrado? De uma lista encontrada lá no site, no banco de dados do IBGE, então nós temos separado as cidades por bioma, certo? Os focos de queimada, beleza. Natália, de onde você vai tirar os focos de queimada? Da base de dados do INPE, provavelmente, né, principalmente ali do BD Queimadas. O desmatamento, também da fonte de dados do INPE ali, do Terra Brasilis, certo? E o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, que também vai ser um indicador utilizado, né? Ele encontra-se naquele site que eu falei para vocês, que é do Instituto de Cidades Sustentáveis, tá? Beleza, eu já tenho o público-alvo, eu já tenho a minha fonte de dados. Como que eu vou analisar esses dados? Esses dados, eles serão analisados através de uma análise multivariada de dados e principalmente com duas técnicas. A técnica de análise fatorial, onde a gente vai tentar verificar conjunto de fatores assim que tem maior correlação, que são fortemente correlacionados e pode se transformar num fator que pode explicar um fenômeno, né? E a análise de correlação, que vai medir o grau de relacionamento de todos os indicadores, né? Todos os indicadores que a gente vai utilizar. Se eles são correlacionados, se eles não são, se um sobe e outro sobe, se um sobe e outro desce. Então, a gente vai estudar essa correlação. A análise de dados vai ser feita, a ideia é inicialmente no software RStudio, certo? Uma coisa que eu não falei anteriormente, que eu vou pedir licença aqui para voltar aqui no desenho da metodologia, esses indicadores aqui que eu mostrei para vocês, que formam os objetivos, são 100 indicadores. Então, para visualizar, para vocês entenderem melhor, eu vou pegar 100 indicadores que foram usados aqui, né, para construir o índice de desenvolvimento sustentável das cidades,
e cruzar com os fogos de queimada e as taxas de desmatamento, tá? Para a gente descobrir como que eles se relacionam. E com esse trabalho, eu quero, né, meu anseio, né, é construir uma fonte de conhecimento confiável, como eu falei anteriormente. Então, eu quero que seja, nessa época de tantas fake news e dados que as pessoas falam e não sabem de onde que tira, né, ter dados científicos que vêm de uma universidade, que vêm de uma aluna que é orientada por um professor, né? Então tem não é uma coisa inventada, né? Uma coisa que tem embasamento científico, né? Então também quero propagar discussão sobre o tema, agregar, né, para a discussão dessa Agenda 2030 que é tão importante. Também quero servir de munição para órgãos públicos em seu processo de tomada de decisão. Então, a gente pode ter vários achados, descobertas interessantes entre esses índices, né? Como eles se relacionam, e isso pode ajudar um prefeito, um vereador, um governador a olhar aquilo e tomar uma decisão, né? E também um fomento para pesquisadores da área, né? Para nós aqui, para algum aluno que futuramente vai ingressar no mestrado e possa olhar para esse trabalho, utilizar como referencial teórico, né? Então, esse é meu anseio, né? Eu quero finalizar aqui também falando que eu tive uma dificuldade porque eu mudei o meu tema, mas quero agradecer ao meu orientador que me suportou aí, alguns colegas também, e que no final, assim, estou muito satisfeita com esse trabalho, com o que a gente vai estudar, e estou aberta a discussões, a melhorias, né? Eu sei que a Camila entende bastante desse assunto, o professor Luiz também pode dar ideias, quero muito ouvir de vocês agora. Minha apresentação é sempre muito breve, eu sou muito objetiva, né, nas coisas que eu vou falar, mas por enquanto é isso, pessoal. Obrigada. Obrigado, Natália. Então, dando início aí às discussões, repassar para o professor André para fazer a contextualização e depois professora Camila, debatedora. Bom, novamente, boa noite a todos, a todas, especial aí aos professores que estão aqui participando, o professor Luiz, a professora Camila. Não sei se tem mais algum professor, que eu não estou conseguindo ver todos, né? Se tiver, sintam-se também agradecidos aí pela presença. Agradecer também a todos os alunos, né? Que eu acho que a apresentação de cada um de vocês enriquece e enobrece a apresentação do seu colega, né? E dizer assim que eu também estou satisfeito com o resultado que a Natália conseguiu oportunizar nessas últimas semanas, foram nas últimas mesmo, porque até bem pouco tempo ela não tinha nada e estava muito preocupada, e até que nós conseguimos descobrir, né, que o lançamento desses indicadores foi, eu acho que no início de outubro, e eu já havia mandado para ela, eu acho que ela não tinha entendido, não tinha visto. Depois que nós voltamos a conversar, que a gente entrou, acessou e vimos a base de dados que eles produziram, eu acho que aí foi aquela grande luz, né, que surgiu, e de lá para cá ela fez aí toda essa contextualização. Eu apenas sugeri que ela trouxesse claramente de onde virão os dados, né, como fonte, para que fique fácil de compreender aqui na qualificação e que seja também uma oportunidade de sugestões. Eu acho que ela fez bem feito isso também. E dizer que, assim, o desafio que eu propus à Natália, quando ela adentrou o programa, com um projeto de pesquisa, que o professor Luiz deve lembrar, ele participou da banca também, foi apenas para classificá-la. Ela ficou sabendo que aquele projeto que ela propôs não poderia ser feito no mestrado, mas que pela apresentação dela, ela mostrou que ela teria condições de produzir uma proposta. Eu acho que foi válido, muito válido, todo esse tempo que ela passou aí pensando em diversos temas. Passou por MST, passou por representação social, até chegar nisso aqui, que é muito mais ao perfil dela, trabalhar com estatística, trabalhar com dados secundários, criar relacionamento entre essas variáveis de maneira a tentar explicar um pouco mais o fenômeno. E dizer que agora sim, eu acho que a Natália ingressou no programa. Ela deve estar concluindo as disciplinas e agora eu sinto que ela ingressou no programa.
Então, parabéns, Natália. Eu acho que você fez uma apresentação objetiva, mais clara, precisa. E agora também vou deixar aí para mais tempo a professora Camila e o professor Luiz poderem contribuir. Obrigado, professor. Então, para a professora Camila agora. Boa noite, pessoal. Obrigada, Natália. Agradeço a você, Natália, e ao professor André por terem me convidado para participar aqui como debatedora. Fico muito feliz. Já conheci a Natália e fico mais feliz ainda de ver o quanto ela evoluiu, porque a gente fica feliz com o avanço, com o desenvolvimento das pessoas que a gente gosta. Então, te parabenizo pela apresentação. Como o professor André falou, você foi simples, mas foi objetiva, demonstrou que está a par do que vai fazer, então você comprou a ideia mesmo, do seu trabalho. Então, isso já ajuda bastante, ter essa confiança, essa clareza do que você está fazendo. E acontece muito da gente só decidir bem depois o que a gente vai fazer realmente. Mudanças acontecem, isso é natural, não é só com você, não foi só com você, isso acontece, faz parte mesmo, tá? E que legal que você chegou a essa proposta, porque acredito que é muito interessante. Eu, particularmente, não conhecia essa metodologia dos índices. Achei, assim, fantástico. Eu acho que vai ser maravilhoso. Foi desenvolvido, foi publicado por agora. Foi em outubro, alguma coisa assim? Foi lançado na primeira semana de outubro, se não me falha a memória. Nossa, então, assim, você tem condições de publicar um material excelente com isso, porque ele é uma novidade, né? Você falou sobre a questão dos dados secundários, dos dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que você vai utilizar o BD Queimadas, que dá os focos de calor de 98 para cá, e também do Terra Brasilis para a questão de desmatamento. Além do Terra Brasilis, a gente tem também o MAP Biomas. O MAP Biomas, ele dá para a gente dados de 85 para cá e dá um dado direto de supressão vegetal, tanto de primária e secundária, de 87 para 2020. E a gente consegue visualizar tanto por os dois, tanto do BD Queimadas como do MAP Biomas, os dados por biomas, total, e também por municípios. Então, além do Terra Brasilis, eu acho que daria para você dar uma olhada também como que estão esses dados do MAP Biomas. E eu fiquei na dúvida sobre a questão temporal, Qual que vai ser o tempo, de quando a quando que você vai utilizar esses dados? Porque, por exemplo, eu fiz uma pesquisa aqui, do dia 1º de janeiro de 2022 até hoje, dia 16, no bioma Cerrado, foram contabilizados 56.579 focos de calor. E aí eu estou pensando aqui mais como que vai ser essa relação dos índices com esses dados, qual que vai ser a temporalidade? Essa foi assim que eu tive mais dúvida nesse sentido. E também, aí depois você pode responder, a questão da quantidade de cidades. Eu sei que vocês vão utilizar a estatística, todas essas coisas, mas eu fico preocupada com a questão da quantidade de dados, sabe? Então, eu não sei se poderia aplicar numa área menor, por exemplo, o Cerrado dentro do estado de Mato Grosso e depois expandir. Seriam essas, assim, as dúvidas que eu mais fiquei e que eu gostaria de discutir, Era mais nesse sentido. E o bom é que você vai utilizar tudo dado gratuito, Então, é um trabalho altamente replicável, Altamente replicável, e isso é maravilhoso, é excelente. Bom, eu vou falar um pouco, depois o professor pode
a agregar, né? No início, assim, o meu objetivo, aí eu vou ter que discutir com o meu orientador, né? Não é fazer série temporal, né? É pegar, assim, por exemplo, hoje, né? Não é para fazer análise de 10 anos atrás, não. Não quero mexer com isso, né? E questão das cidades, assim, eu creio que provavelmente eu teria o mesmo trabalho para fazer com mais ou menos, né? Mas é como se fosse um plano B. Se a gente vê realmente que está sendo muito dificultoso, muito operacional, dá para diminuir. Mas assim, eu gosto do difícil lá, né? Então, se der para fazer de todas as cidades, vamos fazer, né? Vou dar meu sangue. Se não der, a gente tem o plano B. Eu tenho certeza que você vai dar seu sangue, Nath. Eu tenho certeza. A questão da temporalidade é mais no sentido assim, então, como que você vai estipular a questão de desmatamento e de queimadas? Né? Se a gente está falando de um quantitativo ali. Então, como será dada essa relação? É mais nesse sentido. Então, nesse caso, porque o objetivo, eu posso estar errada, o professor me corrige depois, né? Nesse sentido, eu não vou querer ver a evolução de como que estava, como que é. Eu quero pegar o que é hoje e ver como que as variáveis, os indicadores estão se relacionando. Então, não necessariamente o meu objetivo principal será ver se o desmatamento cresceu ou não cresceu. Se os indicadores ali, por exemplo, vamos pegar um indicador que provavelmente não vai ter correlação, mas quem sabe, né? Mortalidade infantil com queimada, não tem nada a ver. Basicamente, as relações entre aqueles indicadores que eu mostrei ali que foi usado para criar, né, aquele índice, e a queimada e a taxa de desmatamento, né? Então, não vai ser assim a evolução, ou quanto que no caso, a questão a quilometragem ali do desmatamento. Penso que seria isso, né, professor André? Desculpa. Não, pode falar, Camila. Não, eu entendi isso. É que na nossa cabeça a gente já pensa o mapa com os pontos e fica tudo muito assim e eu tô precisando enxergar isso, entendeu? Assim, eu peço desculpas pela insistência, mas é só por conta disso, dessa questão da minha mente, né? Do que eu tenho costume, tenho trabalhado até então. Vamos tentar detalhar um pouquinho, porque assim, nós temos que confessar que a gente começou a trabalhar com isso, né, sei lá, a partir de início de novembro, metade de novembro, está bem recente. Mas o lado positivo disso é o seguinte: a gente descobriu uma grande fonte de dados, que são dados secundários, com 100 indicadores de todas as cidades brasileiras, e a gente começou a fazer já os recortes. Então, o primeiro recorte foi: eu quero entender melhor a situação do bioma cerrado. Aí, dentro da situação, como a Natália falou, a gente poderia fazer para o Brasil inteiro e depois selecionar por bioma. Talvez fosse um trabalho ainda mais ampliado. Mas naquele momento que a gente não tinha nada, eu acho que fazer do bioma cerrado 1.400 e poucas cidades já está de bom tamanho. A proposição de fazer de 1.434, se não me falha a memória, cidades, cruzando com 100 indicadores de uma fonte e com mais uma quantidade de indicadores das outras fontes, só vai ampliando a nossa massa de dados. Mas a estatística nos apoia nisso aí, não teria problema nenhum. Em relação à historicidade dos dados, vai ser uma preocupação que nós vamos ter que adotar e ter critérios claros de algumas definições. Por exemplo, nesses indicadores, esses 100 indicadores das cidades sustentáveis, nós temos alguns que são extremamente atuais e outros que são de uma temporalidade passada, que são os últimos. Vamos supor, tem um lá que eu me lembro que era de 2020. Não é de 2022, é de 2020. Mas lá no descritivo ele está dito que é de 2020 o dado. Então, a representação está do último dado disponível. Né? Então, esse tipo de apresentação dos dados, a gente vai ter esse cuidado meticuloso para tentar, ao máximo possível, oportunizar esse cruzamento, que a correlação, você pode correlacionar diversas coisas simultaneamente, multivariada
com variáveis multivariadas. Se fôssemos para adotar alguma coisa em relação a séries temporais ou dados em painel, primeiro que nós teríamos que desenvolver essa competência que eu também não domino, teríamos que trazer uma outra pessoa e aumentaríamos a dificuldade. Por quê? Porque esses indicadores que foram apresentados agora, em outubro, eles são a primeira indicação. Ele é um estudo novo, então ele não tem o histórico. Talvez, futuramente, que ele vá ter a replicação anual, aí sim, algum outro pesquisador, a Natália como doutorado, vai poder fazer, de repente, com séries temporais ou com painel de dados, aí fica um negócio muito mais robusto. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ser também, nesse caso, um pouco simples, né, e entregar bem feitinho, que é o cruzamento dos dados possíveis, né, com índices buscando a identificação da particularidade do cerrado, com desmatamento e os focos de incêndio, com uma ou mais fontes, pode ser também interessante, às vezes tem até fontes conflitantes, com uma massa de dados que foi produzida para o Brasil inteiro, que já é um painel. Então, nesse sentido, a gente vai ter algumas restrições, algumas limitações de trabalho, mas eu imagino que a gente vai poder explorar esses dados e apresentar alguma relação. Porque até me chamou a atenção, né, e parabenizo a Natália por ter feito justamente esse contraponto, né, Rondonópolis tem alguma coisa que parece estar avançado e tem alguma coisa que parece não estar nada avançado, mas me surpreendeu nos dois pontos. Saber que a questão da água, nós estamos lá perto dos 80, e como é um indicador, das todas as cidades, né, então, Rondonópolis está bem comparativamente a 80% das cidades, né, mas sinceramente, quem anda pelos bairros aí não deve achar que está bem. E a questão da mulher, a questão lá do gênero. Se nós estamos lá na pontuação 10, olha o grau de diferença que a gente tem para as outras 90 cidades e, de repente, estão superior a Rondonópolis. Isso já é um grande achado. E é interessante porque em 2018 eu produzi um trabalho, agora eu não me lembro se foi com a Natália, se foi com outra aluna minha, que a gente fez um recorte de gênero, de remuneração, e lá já mostrava que aqui em Rondonópolis nós temos um gap grande da questão de remuneração. Então parece que uma coisa vai... O fenômeno é verdadeiro, então ele começa a aparecer em diversos flashes dessa panorâmica que a gente dá. Então me chamou a atenção positivamente pela água e negativamente pela questão de distribuição aí de renda de gênero. Então já são descobertas, né? E realmente, Camila, essa massa de dados aí que foi publicizada em outubro é um negócio muito, muito maravilhoso, que dá recorte de pesquisa para diversos... A Natália pôs aí no chat, quem está na apresentação, navegue lá, porque isso é público, isso é um resultado de um esforço, né, coletivo para a produção, e dá diversos recortes de pesquisa. Talvez até algum orientando de outro colega aí possa pegar e fazer a mesma metodologia para outro bioma, faz para a Amazônia, né, tenta fazer para a Mata Atlântica, e depois cruzar os resultados. Talvez isso, professor Luiz, o nosso coordenador aí, de repente poderíamos desenvolver uma série de análises de dados particularizadas, tendo um mesmo mecanismo, um mesmo método, né, de tratamento dos dados. O que o senhor acha? Vou trazer o senhor aqui para a baila. Obrigado, professor André, professora Camila. Bom, eu acho que o primeiro ponto assim, eu também achei bem interessante a proposta, né? Eu faria, assim, alguns comentários, né? Esse indicador, o IDSC, ele não é, a última edição dele é recente, mas ele começou a ser publicizado em 2015. Só que ele não tinha todos os municípios. A diferença agora é que a última edição é de todos os municípios do Brasil, né? Então eles começaram com um conjunto de municípios que participavam da proposta e isso aí foi crescendo. O orientando meu, Gustavo, ele chegou a fazer com os dados de 2020
analisando Rondonópolis e a questão do desenvolvimento baseado no agro, né? E os dados, esse artigo, inclusive, teve a coincidência de hoje chegar aí a devolutiva da análise dos pareceristas. Eu posso passar para a Natália, que eu acho que é uma boa referência aí. Já ia pedir. O que eu penso é o seguinte, então, o primeiro ponto, quando ela começou a falar, como eu tinha essa informação de um conjunto de municípios que não era de todos, né? Mas isso aí está resolvido, porque vocês vão encontrar os municípios, todos os municípios do Cerrado, né? Na verdade, eu já tenho a lista, já são Isso. essas 1.434 cidades. Porque antes não tinha todas elas, então eu ia perguntar isso, mas agora tem. Outro ponto que eu acho que é importante, que aí eu acho que a Natália pode comentar e o professor André, assim, eu acho a ideia do uso da multivariada interessante como método estatístico, porque o índice, ele trabalha com médias, né? Então, ele não pondera as variáveis de forma estatística. O modelo de multivariada, ele vai ponderar, vai dar pesos maiores ou menores de acordo com a variabilidade da variável. Se a variável é mais estável, ela vai ter um peso menor, mesmo que ela seja importante. Então, por exemplo, renda, se não houve muita variabilidade estatisticamente, ela vai ter um peso baixo, ou seja, e uma outra variável que oscilou muito, desmatamento, não sei o que for, né, ela vai ter um peso alto, né, que é a questão da metodologia estatística que é empregada, né. E esse peso, ele não é estável. Se a Natália pegar uma outra base de dados de outro ano, vai ter uma ponderação diferente. Então, ela não serve para análise temporal, né? Por quê? Porque os pesos vão mudando, né? Então, eu acho que isso tem que ser considerado. Outro ponto importante, que eu acho que tem que ser pensado, é a premissa que está sendo buscada, né? Ou seja, está se tentando achar uma relação estatística entre focos de incêndio, desmatamento e esses indicadores, né? Qual premissa que está se pensando? Onde tem mais desmatamento, tem menos desenvolvimento? Alguma premissa teórica vai ter que ter o trabalho da relação, né, para confirmar ou não, né? Assim, eu não tenho assim nenhuma hipótese assim preliminar, vai ter que se pensar, né? No Cerrado, essa relação aí, né? Ou seja, eu acho que a Natália entrou em contato comigo falando do professor Ricardo Olinda, né? Eu acho que ela vai ter que se aproximar dele para ver como montar esse modelo, para ver como que essas variáveis de desmatamento, foco de incêndio, entra nesse modelo, né, multivariado. Se ele vai entrar como... Porque na multivariável, o que vai acontecer? Ele vai agrupar num indicador só. Então, você vai ter todos esses indicadores juntos, né, mais o desmatamento, e tudo isso aí gerando um indicador que ela vai chamar de algum nome, né, por exemplo, componentes principais, né. Aí vai estar agrupado o que ele não faz parte hoje em dia, que é desmatamento, vai fazer parte, né. Não é uma relação de regressão, que tem uma variável endógena e exógena. Todas as variáveis vão estar participando aí desse indicador, né? Então, eu acho que isso aí vocês vão ter que pensar um pouco, assim, como que vai estar essa premissa aí que vocês vão estar considerando para ter um embasamento teórico que dê aí uma sinalização de relação. Não sei se está claro, Natália. Não, sim, eu entendi. Inclusive, quando eu estava
terminando ali de montar, pensar sobre isso, eu conversei, eu tive uma reunião no Meet com o Ricardo, né? E eu mostrei o que eu estava querendo tentar descobrir, ou como que eu gostaria de fazer a metodologia, e ele mesmo foi o que, pela conversa, assim, né, indicou a análise multivariada, e pensando na análise fatorial, na correlação, ele também tinha falado dos componentes principais também. Como eu, Natália, já tenho mais familiaridade com a correlação e com a análise fatorial, porque eu já utilizei isso no meu TCC da graduação, então eu optei por fazer esse recorte, né? Uhum. Mas eu já estou trocando ideia com ele falou que eu posso falar com ele, né? Verificar mais, então já tem esse canal de abertura também. E aí pensar numa base teórica que te ampare para fazer esse tipo de análise. Porque não é só a proposta estatística, né, empírica. Qual embasamento teórico que você vai usar? Teoria de desenvolvimento econômico? Ou seja, tem que pensar como é que vocês vão tratar isso teoricamente, né? Não, beleza, agora eu entendi o que você quis dizer. Mas eu acho que seriam esses comentários aí. Obrigado, professor Luiz. Eu acho que é importante realmente a gente clarificar algumas ideias. Como eu falei, a modelagem começou a ser feita agora, nessas últimas semanas, mas uma coisa que, a princípio, nós não iríamos fazer era incluir as variáveis de desmatamento e foco de incêndio, né, junto da mesma análise fatorial dos indicadores. A gente faria os indicadores, análise fatorial multivariada, geraríamos os fatores, né, com a técnica que pode ser o de componente principal, e a partir disso correlacionar esses fatores com as duas últimas variáveis, que seria desmatamento e foco de incêndio. Aí a correlação já é o modelo em si. Qual é a correlação entre as variáveis que foram agrupadas em fatores, então de 100, não sei quantos fatores, vamos supor 5 fatores, esses 5 fatores correlacionados ao desmatamento e os focos de incêndio. A modelagem seria correlação mesmo, né? A variação de um tem a representação na variação de outro, se é invertido, negativo, ou se é positivo, né? Ambas sobem, ambas descem. Para depois identificar alguns elementos, não todos, mas alguns elementos que possam ser os principais para se responder por que há tanto foco de incêndio ou por que há tanto desmatamento nessa gama de municípios. Então, a correlação ela ajuda nesse sentido, a agrupar essa massa enorme de 100 indicadores em fatores, com uma explicação, né, com uma variável explicada, com uma variância explicada significativa, e com duas outras que são dois grupos destacados de variáveis. Mas eu concordo contigo que a questão teórica ela deve ser desenvolvida. Qual que seria a nossa expectativa? Que há uma relação positiva, há uma relação negativa entre esses fatores e, né, as variáveis? Uma cidade que desmata menos, controla menos os focos de incêndio, estaria com um indicador melhor do que uma cidade que explora toda a sua questão ambiental, desmata, né, queima de forma criminosa, né? Como assim, né? Porque é interessante que aí o senhor fez menção ao Gustavo, foi meu estagiário também na prefeitura, muito bom menino e tal, tomara que o artigo dele tenha sido aprovado aí junto com o senhor, mas a gente fez um trabalho lá na prefeitura em 2016 também tentando reunir índices, né, dados daqui da região e comparando com outras regiões e com outras cidades. E aí eu tenho esse trabalho feito, onde a gente comparou os dados de Rondonópolis com Chapecó. Eu não sei se eu já comentei isso com vocês. E aí foi intrigante porque nós tínhamos o PIB muito parecido, PIB médio, nós tínhamos alguns outros indicadores que nós éramos muito parecidos e alguns outros que a gente era muito diferente. Então o PIB, a hora que dividia para a produção industrial, nós tínhamos o mesmo PIB
Só que a área do Distrito Industrial de Rondonópolis era 10 vezes maior a área do Distrito Industrial de Chapecó. Então, numa área de 10%, eles produziam o mesmo PIB de nós, rondonapolitanos. E outros detalhes que a gente acabou buscando e identificar era justamente nesse sentido. Por que o PIB médio é similar das duas cidades? Porque a média é uma medida de referência. Você soma altos valores com baixos valores, dá uma média. Você soma médios valores com médios valores, dá uma média. Então, a comparação do PIB por PIB era uma medida falsa. Né? Naquele momento, a gente consegue identificar. Rondonópolis tinha um gap entre quem ganhava mais e quem ganhava menos, muito maior, gigantescamente maior do que Chapecó. Você tinha lá uma faixa de renda. A população com uma faixa de renda, claro, tinha quem ganhava mais, quem ganhava menos, mas uma faixa, né, bem mais estreita do que Rondonópolis. Mas o PIB era igual. Então, nesse sentido, o cruzamento dos dados que a Natália vai fazer, como tem alguns desses indicadores, a gente vai tentar estratificar e falar qual deles, como muito bem o senhor colocou, qual deles mais varia nos dados que ajuda a explicar melhor o modelo. Qual daqueles que não precisa? Eu não preciso medir isso. Isso não me define, né, na relação com minhas variáveis. São indicadores do 100 que eu posso, de repente, ficar em menos com a mesma variância explicativa do 100. Isso, acho que esses pontos aí são importantes, né? Eu acredito que o trabalho tem muito potencial, né? Tem muito impacto aqui para nós. O Cerrado é um bioma que nos está muito afeito, né? Metade do Cerrado já foi destruído, em torno de 50%. E eu acho que a professora Camila vai poder... esses dados do IDSC já estão aí, né? Tá tranquilo. Agora a questão espacial e ambiental que vai poder ser incrementado, né? E pode ser replicado com certeza em outros trabalhos. Eu passo aí para a Natália, para o professor André, para a gente finalizar, e a gente tem um outro seminário da Marília. Só queria agradecer todas as pontuações, né? Já anotei aqui, vou buscar depois conversar melhor com a Camila também, para ver essa questão das fontes de dados de queimado, desmatamento, que eu creio que você tem bastante experiência, e agradecer mesmo todo mundo, e passo a bola aí para o professor André. Na mesma linha, eu também gostaria muito de agradecer aí as contribuições, professora Camila, professor Luiz. Eu gostaria de participar de todas as qualificações, porque eu acho muito bacana, a gente está sempre aprendendo. Aqui, mais uma vez, a gente está aqui, vou participar da próxima também, da Marília. Estou com a minha agenda bastante complicada por ter assumido a coordenação, né, semana passada eu estava no congresso, mas todas as vezes que eu participei, muito bem conduzido aí pelo professor Luiz, eu reforço aquela minha ideia que realmente foi uma decisão excelente do programa em montar os seminários. Excelente. Eu acho que todo mundo ganha. Nós, professores, ganhamos, imagina os alunos que participam. E é uma felicidade estar aqui numa sala com 15 pessoas, né? Então, maravilha, excelente que vocês possam oportunizar esses aprendizados. Parabéns, professor Luiz, pela condução. Já estamos indo para as últimas desse ano, né? E o ano que vem espero poder participar ainda mais. Muito obrigado. Obrigado, professor.